Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os operadores de Krauss, que é uma maneira fenomenológica de estudar sistemas quânticos abertos. É uma metodologia muito simples, baseada em multiplicação matricial, mas ela até de certa maneira bastante poderosa e apresenta para a gente aí uma visão de como várias classes de ruído aparecem, né, e como elas se comportam num sistema quântico aberto. Então nós vamos estudar o amplitude damping, vamos dar uma olhada no phase flip, bit flip e também no depolarize. Então vamos lá. Então começando nossos estudos dos operadores de Krauss, acho que a coisa mais importante, ou pelo menos uma das coisas importantes, é a gente entender da onde que aparecem esses operadores de Krauss, por que ele funciona e qual que é o papel dele na dinâmica dissipativa aí dos sistemas quânticos. Então, o nosso foco hoje são os operadores de Krauss. Muito bem. Como é que funciona uma dinâmica dissipativa, tá certo? Então, a ideia, quando você está falando em dinâmica dissipativa, você tem basicamente um sistema, que é um sistema de interesse, onde estão os seus qubits, por exemplo, ou outros sistemas de interesse. E esse sistema, ou os seus qubits, eles estão interagindo com o meio ambiente que o circunda, tá certo? Que é o nosso environment, né? O nosso meio ambiente. Então existe uma interação entre o sistema e o meio ambiente, e isso faz com que a dinâmica que nós queremos controlar aqui não seja, de certa maneira, totalmente fidedigna ao que nós gostaríamos, tá certo? Então é devido a essa interação sistema-environment que nós temos aqui perturbações, né, que não nos fornecem uma dinâmica com alta fidelidade. De fato, esse é o grande problema na teoria de controle, tá certo? É essa interação do sistema-meio ambiente que interfere no nosso controle e não viabiliza, né, um computador ou um simulador quântico eficiente. Bom, como é que a gente representa essa interação do sistema environment? Então imagina que eu tenho aqui o meu operador de densidade no tempo t igual a zero, e aqui eu estou falando do operador de densidade total, tá certo? E eu vou supor que inicialmente o meu sistema e o meu meio ambiente eles estão aqui num estado produto, certo? Então, nós temos o nosso sistema de interesse, esse aqui é o nosso interesse, e esse aqui é o nosso environment, que é o que perturba o nosso sistema de interesse ou os nossos qubits. Bom, como eu disse, existe uma interação entre o sistema e o environment, tá certo? De forma que a gente pode representar essa interação por uma operação unitária. Então você tem aqui uma operação unitária que interage, que infere aí uma interação entre o sistema e o environment. Essa operação aqui é uma operação unitária. Ok? De forma que a dinâmica do todo é dado por ρ total no tempo t é igual, então, o S que leva de 0 até t, o meu ρ S0, o tensorial ρ E0, o S e dagger de t. Ok? Então, essa é a dinâmica do meu sistema mais environment, tá certo? Do meu conjunto como um todo. Bom, como é que nós podemos, de alguma maneira,
focar só na dinâmica do sistema de interesse, tá certo? Então, uma maneira da gente olhar só o estado ou operador que nós temos interesse é tomar o traço parcial sobre o environment, tá certo? Então, se nós quisermos calcular o nosso rodo sistema no tempo t, o que nós temos que fazer aqui é tomar o traço sobre o environment do quê? Do operador ρ total, tá certo? Que é então o S de t0, ρs de 0, ρe 0, o SE da H de t. Ok? Muito bem. Mas daí, né, como é que a gente tira o que nós denominamos operadores de Krauss, tá certo? Como é que a gente pode, então, separar a dinâmica de tal maneira que nós consigamos só focar no operador densidade do sistema? Então, uma maneira de fazer isso é escrever o ρ de E como, por exemplo, diagonalizando nos seus elementos da base, né, do vetor, você pode escrever o ρ de environment, por exemplo, como sendo uma somatória em PI dos VIs, Aqui eu estou ocultando a somatória, certo? Então você tem, vamos fazer de uma forma então mais rigorosa. Então, de maneira mais rigorosa, o que nós temos aqui é uma somatória em I, e isso aqui me dá o ρ do environment no tempo zero. O que eu fiz? Eu diagonalizei o environment, calculei os autovetores, calculei os autovalores e escrevi ele agora aqui como uma soma, né, de operadores, né, que são construídos dado os autovetores do ρe. Ok? Então isso aqui é simplesmente uma decomposição em termos dos autovetores e autovalores. O que nós vamos fazer agora então é pegar e substituir aqui para ver o que acontece. Como é que a gente pode reescrever isso aí? Então, muito bem. Então, meu ρ S de t é o traço no environment do quê? Do U S de E t,0, ρ do sistema no zero. Agora eu vou substituir essa somatória aqui. Produto tensorial, somatória em I, PI, VI, PI. E aqui nós temos o SE da H, que leva de t até zero. Aqui também, tá? Aqui eu só esqueci de pôr aqui o de t até zero. Da mesma maneira aqui também, de t até zero. Ok? E esse aqui é o traço no environment. O que nós vamos fazer aqui, ó, é rearranjar esses termos aqui que está entre chaves, tá certo? Então, esse vetor aqui, ele pertence ao subespaço do meio ambiente, do environment, tá certo? Assim como esses autovetores aqui também, esses vetores aqui. Então eu posso, sem problema nenhum, atravessar, entre aspas, aqui, com esses vetores pelo ρ de S aqui, certo? Porque eles comutam um com o outro. Não tem problema nenhum de eu pegar esse objeto e jogar para o lado esquerdo desse aqui. Por quê? Porque esse aqui pertence a um subespaço e esse aqui pertence ao outro subespaço, tá certo? Você tem aqui o subespaço do sistema e você tem aqui o subespaço do meio ambiente. Então, fazendo isso, posso escrever o ρs de t
igual, vou trazer essa somatória aqui para fora, somatória em I, traço no environment, abre chaves, então, o S de E, T de 0. O meu PI aqui eu vou desmembrar em raiz de PI vezes raiz de PI, tá certo? Então vai ficar raiz de PI, VI, ρ S de 0. E aqui desse lado aqui nós temos raiz de PI, VI, U, S, E, daga, de T, de 0 até T. Ok? O traço no environment agora nós escrevemos também como sanduíche, não, dos operadores da base, né, dos vetores. Então nós vamos supor que o elemento da base, por exemplo, sejam os nossos vetores V's, tá certo? Esse aqui forma a base dos autovetores que pertencem ao estado do banho do reservatório, tá certo? Ao subsistema do reservatório, de forma que o ρS de T pode ser escrito agora como uma somatória em I. Aí então tem que entrar uma somatória, que é o do traço. Dá uma olhada na aula dos traços lá, quando nós fazemos, transformando o traço como um sanduíche de autovetores, né, de vetores. Então entra VE, U, S, E, T de 0, raiz de PI, VI, ρ S de 0. Aí nós temos aqui raiz de PI, VI, U, S, E daga, de 0 até T. E aqui nós temos, então, para completar o traço, né, o V. Se você se atentar, você vê que esse aqui é uma matriz, tá certo? Porque esses sanduíches aqui só acontecem no espaço do environment, né, do reservatório. Então isso aqui dá uma matriz. E isso aqui, então, eu vou chamar de uma matriz que tem dois índices, I, E. E essa matriz aqui é exatamente a matriz M, I, E, daga. Tá certo? Eu posso condensar esses dois índices num único índice, agrupando essa somatória aqui em uma só, de forma que, finalmente, eu posso escrever ρS de T igual, então, uma somatória em J, MJ, ρ S de 0, MJ, daga. E isso aqui é conhecido como formalismo de soma de operadores. Então note que descobrir o M não é uma tarefa fácil, mas é factível você encontrar, ou pelo menos procurar essas matrizes de maneira que a dinâmica do sistema possa ser escrito dessa maneira. Existem na literatura, então, canais, né, quânticos onde esses M's são bem estabelecidos. Então você tem erro de fase, erro de bit flip, amplitude dumping, onde esses operadores, que são chamados operadores de Krauss, eles são bem conhecidos. E você consegue, de maneira simples, via multiplicação de matriz, calcular então a dinâmica do sistema. Uma dinâmica agora não unitária, né, porque esse traço aqui ele quebra a unitariedade dessa matriz aqui. Uma dinâmica não unitária para o sistema, feito então através do formalismo de soma de operadores. Definido a nossa representação da dinâmica, né, dissipativa aqui do sistema em termos de soma de operadores,
a gente vai apresentar aqui alguns tipos, né, de dissipação, algum tipo de interação sistema-environment, onde é conhecido, então, os operadores de Krauss, tá certo? Então, o nosso foco aqui vai ser as dinâmicas de bit flip, a dinâmica denominada phase flip, dinâmica dissipativa. Aí depois a gente tem uma dinâmica chamada depolarizing. E finalmente uma dinâmica dita amplitude damping. Cada uma dessas interações, né, que existem entre o sistema e environment tem suas peculiaridades, seu tipo de dinâmica dissipativa envolvendo e, obviamente, operadores de Krauss específicos que descreverão cada um desses sistemas dissipativos, certo? Então vamos começar olhando o bit flip e o phase flip. A grande pergunta é o que esse ruído faz com o seu sistema e quais são os operadores de Krauss. Basicamente é isso que a gente quer fazer, quer entender. Então, olhando essas 4 classes aqui de ruídos, o que elas fazem, que tipo de perturbação elas inferem no meu sistema físico e quais são os operadores de Krauss que descrevem essa dinâmica, certo? Então vamos lá. Então, essa aqui, ó, é a nossa primeira classe de ruído, que no fundo aqui é o bit flip, tá certo? Então, os operadores de Krauss que descrevem o bit flip são esses aqui, ó, o E0 e o E1, tá certo? E o que esse tipo de interação faz no meu sistema é basicamente um efeito descrito por essa figura aqui, ó. Então imagina que você tem agora, isso aqui seria basicamente o estado do seu qubit, tá certo? Na representação de esfera de Bloch, tá certo? Vou olhar aqui de perfil, basicamente o que você tem aqui, ó, tá aqui sua esfera de Bloch, você tem aqui o 0, você tem aqui o 1, tá aqui, ó, o 0 aqui, o 1 tá lá embaixo, aí desse lado aqui você tem o 0 mais 1 sobre raiz de 2, e do outro lado aqui, do outro polo, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Então, o que essa figura aqui está dizendo? Ó? Basicamente, o que ela diz é o seguinte: se você tiver uma condição inicial, que é aqui, ou uma condição inicial aqui, ela faz com que esse estado tenda para cá, ao centro, tá certo? Enquanto que se você tiver uma condição inicial aqui, ou uma condição inicial aqui, ou seja, aqui ou do outro lado lá, ela basicamente não faz nenhum tipo de interferência, tá certo? Então, essa é a ideia basicamente do bit flip, tá certo? Esses estados aí, eles são protegidos, esse e esse, do que nós chamamos de ruído de bit flip. Por que isso acontece? Por que esse estado aqui e esse estado aqui não sofrem a ação do bit flip? Então, imagina que eu tenho um estado psi, que é dado por 0 mais 1 sobre raiz de 2. Quando o ruído de bit flip atua no estado psi, basicamente ele tem uma probabilidade de levar esse 0 aqui para o estado 1, tá certo? E ele tem uma probabilidade de levar esse 1 para o estado 0. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, ó.
Você tem o estado que é dado pela combinação de 0, aliás, de 1 e de 0. A probabilidade desse estado sofrer um bit flip, à medida que vai aumentando, faz com que esse 0 vá migrando aqui, ó, para o estado 1. Tá certo? Ou seja, ele vai diminuindo a população do 0 e aumentando a população do 1. Então, o seu estado 0 aqui, ó, ele, vamos dizer que ele era 1, ele vai aqui para 0.8, 0, e tem uma probabilidade de ir para o 0.2, 1. Aqui não estou falando em, não é um estado quântico, certo? Senão eu teria que pôr a normalização. Pode pôr um raiz aqui. Ok? Porém, no estado 1, que está aqui na combinação, ele atua da mesma maneira. Ou seja, ele vai pegar e vai tirar um pouco do 1, vai levar para o 0.8, 1, mais 0.2, 0. Tá certo? De forma que o que ele tira desse aqui para levar para o 1, ele tira desse aqui para levar para o 0. Tá certo? De forma que um compensa a balança do outro. Tá certo? Então, quer dizer, à medida que ele vai levando o autovetor 0 para o 1, ele vai levando o autovetor 1 para o 0 também. Vai flipando os dois. Como ele flipa os dois ao mesmo tempo, com a mesma probabilidade, porque está superposto, basicamente o que você tira de 1, tira do 0 jogando para o 1, você tira do 1 jogando para o 0 também. E aí a balança está sempre em equilíbrio. Tá certo? É por isso que, nesse caso, esses estados aqui, eles acabam sendo protegidos dos erros de bit flip. Tá certo? Se você aplicar a operação X, que é a matriz X, que é a operação de bit flip, dada pela matriz 0, 1, 1, 0, e atuar no estado 0, menos 1 sobre raiz de 2, o resultado dessa matriz é 0. Essa operação é 0, 1 sobre raiz de 2. Ou seja, não faz absolutamente nada. Se você atuar o x no estado 0 mais 1 sobre raiz de 2, ela vai levar no 0 mais 1 sobre raiz de 2. Ou seja, não faz absolutamente nada, certo? Por quê? Porque esses dois estados são autovetores do x, certo? Ou seja, x, vamos chamar esse estado aqui de menos, vamos chamar esse estado aqui de mais, x menos é igual a menos. X mais é igual a mais. Tá certo? Ou é proporcional, né? Tem os autovetores associados a eles, autovalores aqui, acho que é menos 1 e mais 1. Tá certo? Mas a probabilidade de você encontrar o menos continua sendo a mesma e a probabilidade de você encontrar o estado mais é o mesmo, certo? E como é que fica a dinâmica se a gente quiser representar, mas não para o estado geral, ó, dados operadores de Krauss? Se nós olharmos, então, a nossa expressão em termos do operador soma, o que você tem é que a dinâmica vai ser dada por, então, ρ de t é igual a E0, ρ de 0, E0 Dagger, mais E1, ρ0, E1 Dagger. Onde o E0 é essa matriz aqui e o E1 é essa matriz aqui. O E0 é igual a raiz de P, que multiplica a identidade, 1, 0, 0, 1, e o E1 é igual
raiz de 1 menos P, que multiplica a matriz X, que é 0, 1, 1, 0. Isso aqui me dá a dinâmica do ruído denominado bit flip, atuando no meu qubit. Certo? Basicamente isso. Essa matriz aqui dá o ruído de bit flip. Esse conjunto de matrizes aqui. E0, Rho0, E0 dagger, mais E1, Rho0, E1 dagger. Pronto, sem problemas. Se eu colocar o estado aqui, Rho, como sendo o estado dado pelo mais 0 mais 1, ou 0 menos 1, você vai ver que isso aqui vai funcionar como se fosse a identidade. Não vai fazer absolutamente nada. Se você colocar qualquer outro estado diferente desse, você vai ver que ele vai aplicar um ruído de tal maneira que vai agir dessa maneira aqui. Ó. Vai fazer com que os elementos então vão se deslocando em direção ao eixo X. Tá certo? Fazendo se deslocar em direção ao eixo X. E o phase flip? Como é que é o phase flip? O phase flip é extremamente análogo. Basicamente, o que você vai ter é agora substituir a matriz X pela matriz Z. O que ela faz? Ela faz algo completamente análogo, tá certo? Porém, agora ela dá aqui um shrink, né, nessa esfera, mantendo o estado 0 e o estado 1 fixos, tá certo? Ou seja, quem são os elementos que permanecem constantes é o estado 0 e o estado 1, que são basicamente os autovetores de sigma z, certo? São os autovetores de sigma z. Agora, se eu colocar um estado que é dado pela superposição 0 mais 1, ou 0 menos 1, ele vai tender a levar esse estado aqui para o centro, tá vendo? Esses estados aqui, ou do outro lado aqui, eles tendem a migrar aqui para o centro, tá certo? Fazendo com que o Rho final, no caso do Psi dado por esse aqui, seja dado por uma matriz que é dado pela identidade. Ou seja, ele mata as coerências do sistema. O phase flip, ele tende a matar as coerências do sistema. Certo? Quem é que faz esse ruído? Quais são os operadores de Krauss? Os operadores de Krauss são esses aqui. Então, basicamente, se eu quero fazer a dinâmica do operador densidade, eu vou ter um Rho de t, que novamente é igual a E0, Rho 0, E0 dagger, mais E1, Rho 0, E1 dagger, onde o E0 é dado por essa matriz aqui, e o E1 agora é dado por uma matriz assim. Certo? Note que aqui, essa matriz é a Z, matriz Z, que é responsável então pelo phase flip. Certo? Então você veja, dependendo da classe do ruído, dependendo da interação do sistema no environment, você tem um conjunto diferente de operadores de Krauss. Certo? Isso depende do nosso USE,
que é a interação do sistema com o environment. Dependendo como é essa interação, você tem um conjunto de operadores de Krauss para descrever essa interação. Outra interação extremamente relevante, importante, é a chamada depolarizing. A depolarizing faz o seguinte, ó. É o canal de depolarizing. Ó, ao contrário dos outros que dão só um shrink em algumas direções, esse tipo de ruído faz com que a matriz tenda ao centro. Todos os elementos, independente da condição inicial, é levado ao centro da matriz, tá certo? Então ela tende a levar um estado ρ0, seja qual for, no estado ρf, no tempo t, que é igual à identidade. Seja qual for a condição inicial, tá certo? Ela então tende a levar aqui para a condição diagonal. Veja que é diferente do que você observa no phase flip ou no bit flip, tá certo? Toda e qualquer condição inicial agora vai para a identidade, tá certo? Basicamente, aqui você tem 4 operações. Aqui está faltando as matrizes aqui. Estou vendo aqui que ele... Ah, não, o mapa é esse mesmo. Ele vai levar uma probabilidade de ir para a identidade mais a probabilidade de mudar o estado ρ. Quem faz essa operação aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui nas figuras. Não tem aqui. Eu já vou mostrar para vocês aqui que é dado por 4 matrizes que descrevem essa dinâmica aqui. Basicamente, vai ser E0 dado por P sobre 2 identidade. Aí você vai ter E1, que é dado por 1 menos P, a matriz X. O E2, que é dado por 1 menos P, a matriz Y. E o E3, que é dado por 1 menos P, a matriz Z. Onde a matriz X, Y, Z são as matrizes de Pauli, né? O X é o 0, 1, 1, 0. O Y é igual a 0 menos I, I 0. E o Z é dado por 1, 0, 0, menos 1. Então, agora ao contrário dos outros que só tinham duas matrizes, agora o meu ρ de t é dado então por E0, ρ de 0, E0 dagger, mais E1, ρ0, E1 dagger, mais E2, ρ0, E2 dagger, mais E3, ρ0, E3 dagger. Agora são 4 matrizes para desenvolver esse tipo de interação aí que leva o estado de uma condição inicial qualquer para o estado que é dado por um estado maximamente misto, tá certo? Que é o maximamente que é a identidade, que é estado meio, meio, 0, 0 nas coerências, ok? Independente da condição inicial. Finalmente, um outro estado, um outro tipo de operação, de tipo de canal, é o canal de amplitude dumping.
canal de amplitude dumping basicamente faz esse tipo de operação aqui, ó. Esse aqui, ó. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está pegando todo e qualquer estado e levando aqui, ó, no polo norte, que é o meu estado zero. Certo? Ou seja qual for o meu ρ zero, ela tende a levar uma matriz F no tempo t tendendo a infinito, ou seja, quando p for a 1, que é dado por 1, 0, 0, 0. É isso que ela tende a fazer com o meu estado. Seja qual for a condição inicial. Esse aqui é o típico chamado decaimento espontâneo. Praticamente é o colapso da função no estado fundamental. É um decaimento espontâneo. Se você citar o seu átomo, ele tende a ir para o estado fundamental, sempre. Certo? Mesmo que o environment, mesmo que o meio ambiente esteja no vácuo, ele tende a perder esse fóton, essa excitação para o meio ambiente. Claro? Os operadores de Krauss, nesse caso aí, não sei se tem aqui, eu já vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem os operadores de Krauss. Não? Então, eu apresento todos de uma vez, o resumo. Você tem dois operadores de Krauss que vão levar o seu ρ zero também via E1. Aqui é roteiro, desculpa. ρ zero E1 dagger mais E2 ρ zero E2 dagger. Quem são esses C1 e E2 pode ser escrito, já vou apresentar todos aqui de maneira resumida. É esse operador aqui. São esses dois operadores aqui. Então aqui a gente tem o conjunto de matrizes, né, que descreve os operadores de Krauss. Pro depolarizing, pro amplitude dumping, pro phase dumping. O phase dumping e o phase flip são equivalentes, tá? Aí você tem o bit flip e você tem um outro que eu não falei aqui, que é o bit phase flip, que no fundo é o phase e o bit ao mesmo tempo, e o bit flip ao mesmo tempo. Então, você vê que aqui você tem dois operadores, dois operadores, dois operadores, dois, e no caso do polarizer aqui você tem 4 operadores, tá certo? Que é dado por essas matrizes aqui. Para calcular a dinâmica, basicamente você tem que ρ de t é igual a somatório em I, MI, ρ de 0, MI dagger. Aplicou essas matrizes, você tem aí essa dinâmica Você pode parametrizar isso aqui no tempo. Esses P's aqui desses canais basicamente representam a probabilidade de você ter uma perturbação, né? Mas você pode sempre escrever isso parametrizado no tempo, certo? Então, meu P aqui, por exemplo, eu posso escrever ele como sendo 1, na verdade, E elevado a menos gama T. Desculpe, é 1 menos. Então, eu posso parametrizar o meu tempo aqui com o P, né? Esse aqui é um tipo de parametrização, você pode ter outros tipos. Então, você vê, por exemplo, aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Quando o tempo for 0, o P vale E elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, o P vale 0. Então desculpa, então aqui o correto é E elevado a menos gama T.
Porque quando o tempo vale 0, o P vale 1, tá certo? Quando o P vale 1, ó, 1 da identidade, da identidade, da identidade, aqui dá 0, dá 0 e dá 0, tá certo? Ou seja, se eu substituir a identidade aqui, eu vou ter que ρ de t é igual a ρ de 0. Como deveria ser se t é igual a 0. Tá claro? Então, se eu substituir t igual a 0 aqui, o P vale 1 e a dinâmica dos meus operadores de Krauss vai ser exatamente identidade vezes ρ0 vezes identidade, que ou seja, ρt igual a ρ0. Se o t tende a infinito, nesse caso aqui, o P tende a 0 e a dinâmica é dada pela multiplicação dessa matriz aqui. Ó. Essa aqui vai dar 0. E aí você vai ter a dinâmica dos operadores de Krauss. Tá certo? Aqui também, ó, em relação ao gama, você pode ter uma parametrização. Então, qual que é a parametrização aqui? Aqui é diferente. A parametrização do gama tem que ser exatamente 1 menos elevado a menos gama t. Quando t vale 0, gama vale 0. Quando gama vale 0, isso aqui da identidade, tá certo? Dá 0. Ou seja, quando gama tempo vale 0, você tem a identidade atuando. Então, essa aqui é um tipo de parametrização. Esse aqui é um outro tipo de parametrização em função do tempo. Não é única, você tem outras. Esse gama aqui simplesmente é uma taxa de decaimento, né? Vai variar. E você tem, então, a descrição desses operadores de Krauss aí, agora parametrizado em função do tempo.